dia, igreja. Tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia do Senhor, vamos a mais uma aula da Escola Dominical. Estamos aí aprendendo as lições da nossa revista Uma Boa Vida, nossa experiência segundo a Palavra de Deus. Confesso aos irmãos que eu tenho aprendido bastante com essa revista, são lições práticas, lições que fala conosco assim diariamente, né? Que você são situações que a revista coloca que a sociedade vive, nós como cristãos, né, também vivemos, somos confrontados com as aulas aqui, muito boa, muito boa. Se você não tem tido tempo de acompanhar, por favor, eu peço a você, em nome de Jesus, pegue a revista com a Nádia, se você já tem, separa um tempo para o Senhor e dedique. Com certeza, você será edificado. Hoje, lição de número 6. O título é Olhando para Fora, Substituindo Espelhos por Janelas. Olha só, um título bastante interessante, né? O livro que se encontra aqui para a nossa meditação é Mateus, o capítulo 22, o verso 39. Né? Eu vou ler para os irmãos antes o 36, 37 e o 38. Jesus, então, aqui está respondendo a pergunta de um intérprete da lei. Está ali experimentando, querendo provar Jesus ali. Então, 36 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 38. Este é o grande e primeiro mandamento. E aí, então, o versículo da lição, que é o 22, 39. Jesus diz: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a nossa lição vai falar um pouco desse versículo, como nós devemos amar o próximo, né, como a nós mesmos. Né? Vamos ver lá então. Vamos orar antes de iniciar a aula? Abaixe suas frontes. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite de descanso, por mais um dia que o Senhor nos permite viver, Pai, para contemplar, engrandecer a grandeza da sua santidade, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor é um Deus misericordioso que cuida de cada um de nós. Obrigado, Pai, por tamanha bondade derramada sobre nossas vidas. Queremos colocar no teu altar, ó Deus, deste momento, Pai, as aulas que estão sendo ministradas, ó Deus, da escola dominical. Que essas aulas possam falar ao coração de cada irmão que está assistindo neste momento e daqueles que ainda vão entrar nas aulas depois, em outro dia, no outro momento, que o Senhor possa também tocar os corações. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Fica conosco. É a oração que eu te faço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos lá então, meus irmãos. Estamos vivendo, e não é de hoje, numa sociedade bastante egoísta, onde ela dita muitas regras e maneiras que nós devemos viver. Por exemplo, que devemos ser servidos, que devemos acreditar que somos mais felizes quando vivemos em função de nós mesmos. Cremos que uma boa vida é aquela que gira ao nosso redor. Mas será mesmo? E que aí a revista faz essa pergunta, né? Será que essa sociedade que impõe isso, essas mentiras, vamos dizer assim, será que ela está correta nessa maneira de pensar que isso leva a ser uma boa vida? Será que somos realmente mais realizados e mais plenos quando contemplamos a nós mesmos como em um espelho? Ou seja, você olhando para você mesmo, ou quando olhamos para fora, como por uma janela, enxergando tudo e todos. Então é que nós vamos trabalhar um pouco aqui nesta manhã, ok? A revista são 2 pontos só. O primeiro, legados vivos, e o segundo ponto, dando aos outros. Então vamos para o primeiro ponto, então. A nossa cultura moderna prega algumas mentiras referente a ter uma boa vida. E, infelizmente, uma grande maioria de pessoas acabam crendo nessas inverdades. Como, por exemplo, o dinheiro, coisas e fama é o que nos trazem a felicidade. Ao consumir, me sinto realizado.
Sem dinheiro, a vida não tem graça. Você tem autonomia quanto à sua vida. Você pode fazer o que quiser. Você é dono do seu nariz. Já ouviu alguma coisa assim? Pela felicidade, se for preciso, passe por cima de alguém, puxe o tapete daquele funcionário, daquele seu companheiro de trabalho, para que você galgue algum mérito. Você pode, você consegue. Viva sem medo de ser feliz. E tantas outras inverdades são pregadas por aí. E acaba seduzindo muitas pessoas, com certeza. Mas mesmo quando percebemos que é a dignidade e não a riqueza que constitui uma boa vida, ainda assim podemos achar a vida incompleta. Muitas vezes precisamos de uma sacudida na vida para podermos despertar, e às vezes esse despertamento vem por uma crise pessoal. Parou para pensar? Deus às vezes nos mostra algumas maneiras de enxergar a vida através de provações, perda de um emprego, a morte de um filho, o divórcio, um diagnóstico difícil, dentre tantas outras situações. Quando esses momentos surgem em nossa vida, é que paramos e refletimos quanto tempo, esforços e recursos temos gastos em correr atrás do vento, ignorando aquilo que é relevante de fato. Eu, eu, eu já tive uma experiência dessa quando eu era jovem, né, mais jovem, né? Eu sofri um acidente de moto, né? Alguns irmãos sabem, eu compartilhei isso com alguns, né? É, e aí eu fiquei em coma, né? Eu bati no domingo à noite e acordei na segunda-feira, finalzinho da tarde. E até hoje eu não sei o que de fato aconteceu naquele dia, né? Eu lembro até de em um certo momento, e aí depois da batida, eu perdi totalmente a memória, fiquei em coma, e depois que eu acordei, eu não lembro de mais nada. Então, a impressão que eu tive é que nesse dia da minha vida foi cortado, né, no domingo e voltou na segunda-feira. Tá? Apaguei mesmo. E aí depois, quando eu acordei na segunda-feira, né, tive que colocar um dreno no pulmão, enfim. Acordei na segunda-feira, não sabia o que estava acontecendo. As enfermeiras começaram a me explicar, eu demorei um pouco para entender aquilo. E aí no quarto, quinto dia, eu fui levantando da cama devagarzinho, consegui andar, né? E aí então eu fui para a janela assim do hospital e aí eu começava do quarto, né? Começava a olhar lá embaixo, aquele movimento todo, e comecei a refletir um pouco, né? Que na vida da gente não vale nada, né? Assim, é rápido, né? De uma hora para outra você pode perder a vida. E aí eu comecei a refletir, né? O que eu vinha fazendo até aquele momento da minha vida, né? O próprio acidente, na época, foi uma responsabilidade minha muito grande, enfim, eu, né? Acabei errando, não tinha Cristo, com certeza, era do mundão, e aí eu percebi que Deus ali estava mostrando algo para mim, né? E eu comecei a perceber, comecei a dar valor nas pequenas coisas da vida, né? Como as coisas que me rodeavam, sabe? Ali, uma garrafinha de água, uma enfermeira que me ajudava a escovar os dentes no banheiro, me caminhando aos poucos ali, um perfume, o cheiro de uma flor, né, diferente. Você começa a se importar com essas coisas, né? E a se importar até com o próximo, né? Isso passa na sua mente, fala, puxa vida, a gente corre tanto, né? E a lição até, algumas aulas que nós tivemos aqui fala disso, né? A gente entra numa espiral, né? E corremos tanto atrás de tantas coisas, e essas coisas parecem que nos deixa sempre um vazio, né? Não dá sentido para a nossa vida. E aí, de vez em quando, vem esses momentos difíceis na nossa vida, e aí Deus parece que nos mostra, né? Faz com que nós passamos a dar o maior valor para aquilo que Ele nos presenteia a cada dia, a vida, para nós pensarmos. Continuando aqui, Eclesiastes 2, 10, 11. Se o irmão quiser acompanhar, né, pode abrir a sua Bíblia, mas eu vou estar lendo aqui, tá? Eu acho que fica mais fácil para desenrolar da aula, né? Eclesiastes 2, versículo 10, 11, diz assim, Salomão:
tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. O verso 11: Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha só, ou seja, Salomão, ele não mediu esforços para realizar os seus desejos. Tudo o que ele queria, ele conquistou. E ele se alegrava e se sentia recompensado, né, diz, ao conseguir as coisas por sua fadiga, né, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, né? Ele fala muito isso, né? Salomão sentiu alegria de realizar o trabalho, mas falhou em encontrar a satisfação de produzir algo de valor eterno. Ou seja, as coisas que Salomão conquistou, as coisas que os seus olhos almejavam e ele conseguiam, eram coisas temporais, eram coisas ali de momento, mas ele se esqueceu, não é? De encontrar algo que tivesse um valor eterno. Depois ele reconhece que tudo que ele fez não tinha valor algum, foi correr atrás do vento, assim que ele diz. É nesses momentos de reflexão que perguntamos, né? No que realmente consiste minha vida? Quando a gente para pensar e acontece essas coisas, vendo Salomão, né, que teve tudo aqui, né, e no final da vida, ele comenta isso, né, ele deixa para nós essa lição, né, tudo foi vaidade, correu atrás do vento, não é mesmo? Eclesiastes, ainda Salomão, um pouco mais para frente, no seu capítulo 9 verso 10, ele diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha só, aqui Salomão acrescenta uma nova dimensão a seus conselhos sobre a vida. Nossa vida é breve, devemos aproveitar as oportunidades e usá-las ao máximo para servir e glorificar a Deus. Não teremos tais oportunidades quando partirmos dessa vida. E o que temos para fazer de bom e bem feito, se ainda não fazemos, eu e você, devemos começar hoje. Assim, vamos entender que o que realmente dá valor à vida não é viver em função de nós mesmos, né? Eu me basto, é para mim, eu quero isso, eu quero aquilo, vou conquistar isto ou aquilo outro. Não é viver para nós mesmos, mas fazer algo que vale a pena. Quer ver alguns exemplos? Fazer um bom trabalho e fazer bem. Cuidar da nossa família com responsabilidade. Conquistar o respeito dos amigos e da comunidade. Como importante isso. Fazer amizades duradouras. E isso nós temos, né? Na quarta igreja. Trabalhar na obra do Senhor com afinco, com comprometimento, fazer o trabalho bem feito secularmente e na casa do Senhor fazer o melhor, ajudar ao próximo sem esperar nada em troca. Olha aqui um pedacinho da lição. Ajudar ao próximo sem esperar nada em troca. E tantas outras coisas boas que nós podemos fazer. E quando partirmos daqui, com certeza, deixaremos um legado, é o ponto 1 da nossa lição, para a nossa sociedade e para aqueles que conviveram conosco. Amém? Então, este é o nosso primeiro ponto da lição. Vamos ao segundo ponto. Dando aos outros. Como já falamos aqui, nossa sociedade, a família, o trabalho e até mesmo a fé foram pervertidos. Isso provoca no ser humano um grande vazio na alma, levando ao desespero e alguns ao pânico. Pense em como datas comemorativas devem ser difíceis para muitas pessoas e famílias, como por exemplo o Natal. Você sabia que as estatísticas mostram
que os índices de maior suicídio crescem nesse tempo tão maravilhoso do ano, num tempo em que o egoísmo vem imperando nossa sociedade, muitas vezes transforma uma coisa boa, como a família, em fonte de desgraça e opressão. Essa revista ela é bem direta, né? Os pais podem estar tão ocupados com o trabalho, aí falando aqui na questão da família, que não notam o que realmente está acontecendo na vida dos filhos, até que seja tarde demais. Quando olhamos para nós mesmos, e aí vem o título da lição, né? Como um espelho, só vemos o que já conhecemos. Uma pessoa caída, pecadora, bem mais feia por dentro do que gostaríamos. Mas quando nós olhamos para fora da janela, olha que interessante, ou seja, para o outro, e procuramos ser relevantes na vida dele, demonstrando o amor de Jesus, descobrimos a alegria genuína. E é interessante, eu gostei muito dessa palavra, alegria verdadeira. Não é alegria temporal, não é alegria por algo que aconteceu, que eu conquistei. Não é isso. Quando nós olhamos para fora e buscamos ajudar, fazer algo relevante para o próximo, nós temos sim uma alegria genuína de fazer algo bom para essa pessoa. Um ato de bondade e amor dá significado à vida. Isso sim faz parte da boa vida. João 13, 34 e 35, Jesus disse: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha só. E aí Jesus também, Mateus 22, 39, já lemos, né? Mateus 22, 39 é um versículo da lição. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a importância aí de nós, né? Cumprir este mandamento, né? Uma boa vida não está tão ligada a acumular e ter, mas a dar. Muitas vezes com grande esforço e sacrifício. E se pararmos para pensar, a nossa vida é assim, né? A gente entra acaba querendo ou não, essa sociedade ela impõe isso para nós. E você acaba querendo, como disse aqui a lição, acumular, né? Acumular uma poupança, acumular uma previdência, né? Ter um bom carro, ter uma boa casa, morar num bairro bom, ter uma casa na praia, se possível, ter uma chácara, por que não? Comprar roupas boas, nada contra isso, né? Não estamos condenando, a lição não condena isso, mas não, isso não pode tomar o lugar de nosso Senhor. Isso não pode tomar, por exemplo, o lugar de nós olharmos para o próximo, não é? Ir com mais calma, ou seja, dar, dar um pouco mais ao próximo, dar um pouco, distribuir aquilo que Deus tem nos dado, que Deus tem nos presenteado. E quando eu falo dar e doar, a gente pensa muito em dinheiro, e não é dinheiro, não, né? Aqui fala, muitas vezes, com grande esforço e sacrifício. Às vezes, uma palavra, não é mesmo? Às vezes, um abraço. Às vezes, lendo uma meditação para uma pessoa. Às vezes, pregando a salvação por um desconhecido. Estamos fazendo bem ao próximo. Para pensar isso, né? Este mandamento, esse mandamento de nos importarmos e amarmos o próximo, para a sociedade egoísta em que vivemos, é algo radical. O mundo não entende muito isso, não. Mas para todos os que fazem parte de famílias saudáveis, e aí você sabe o que eu estou dizendo, sabem que isso que faz, sabem que é isso que faz uma família dar certo. Quer ver uma coisa? Filhos dependem do apoio e da compreensão dos pais. E o mesmo acontece com os pais. Eles precisam do amor e das demonstrações de carinho dos filhos,
para continuarem motivados a seguir dia a dia as lutas que eles têm pela frente. Nesse convívio da família, acontece uma troca. Pais doam aos filhos e filhos doam aos pais. Percebe essa troca? A família, já disseram uma vez, é escola de caridade. É uma escola de caridade. É o lugar mais fácil para aprendermos a dar, doar e ajudar uns aos outros. Às vezes, o esforço é grande, não é mesmo? Pais se esforçam para manter os filhos na escola. Às vezes se desdobram em até 2 serviços. Às vezes ficam até tarde fazendo horas extras. Com certeza nós podemos ver isso. E quantos pais não fazem isso, né? Quantas mães não chegam tarde em casa, não é mesmo? Para poder ali conseguir pagar um bom estudo, comprar bons livros, né? Comprar um computador, que hoje se faz necessário, né? Para a vida acadêmica, para a escola das crianças, logo no primeiro ano, requer com isso grande esforço. Não é diferente para aqueles filhos que se esforçam para cuidar dos idosos e às vezes doentes. Olha só. Então, para seguirmos o caminho da boa vida, de acordo com os preceitos de Deus, existem buracos e pedras, mas vale a pena. Você já parou para imaginar uma situação oposta agora? Quando o pai dá mais atenção ao trabalho que aos filhos, pensando que isso lhe dará uma boa vida, o que costuma acontecer? Filhos crescem privados de amor e atenção paterna. O fim deste caminho não é uma boa vida, mas um relacionamento familiar frágil. E é o que nós vemos hoje, né? Hoje, agora ao contrário, né? Aquele pai querendo dar ali uma boa vida para o filho, uma boa vida escolar para o filho, ele trabalha bastante, né, para conseguir pagar ali um bom colégio, enfim. Mas aqui é no caso, aqui é ao contrário, né? É, aqui o pai passa a dar mais atenção ao trabalho do que aos filhos, querendo assim ter uma boa vida, né? E aí quando ele fala boa vida aqui, vida material, né? Ter uma boa casa, aquilo nós falamos no começo aqui, né? Uma boa casa, uma casa na praia, um bom carro, fazer boas viagens. E o foco principal não são os filhos. E o resultado disso, os filhos crescem privados de amor paterno. O fim desse caminho não é uma boa vida, mas um relacionamento familiar frágil. Inclusive hoje estão terceirizando, não é, a educação dos filhos para os professores, para as escolas. Isso tem causado um grande problema. A escola não tem a obrigação de educar, mas de ensinar, de dar conhecimento desde pequeno para as crianças. E a educação se aprende em casa. Pelo menos era assim no meu tempo. E isso distorceu um pouco. Hoje, os pais, com este pensamento de adquirir bens e posses, eles deixam seus filhos nas escolas e terceirizam esse trabalho. E aí, deixam 7:30 da manhã, 8 horas a criança na escola e volta para buscar às 8. Às vezes às 18:30, 7 horas da noite, pega lá o filho, dormindo ainda no colo. E o filho conviveu com a professora, ou com as professoras o dia todo. E quando chega em casa, o pai está cansado, toma um banho e vai deitar. E às vezes a criança quer a atenção do pai. E o pai está cansado, porque ele estava preocupado em trabalhar para adquirir coisas boas para a família, mas não para o filho, não para a educação do filho. Não um bate-papo olho no olho, não contar as suas experiências para o filho, não mostrar para o filho o que é certo e o que é errado. Ou seja, ele esqueceu de educar. Ele terceirizou a educação do seu filho. E no fim, relacionamentos familiares frágil, não é? Qualquer vento destrói esta família. Olha a importância de usar, né, a nossa casa como uma escola, né? Com essa troca
de sentimentos, de preocupação com o próximo. Interessante isso. Como é importante fazer bem para o próximo, não olhando somente para os nossos interesses. Você já imaginou ou já sentiu tamanha alegria que brota no coração de uma pessoa que se esforça, e se esforça muito, para oferecer um presente de Natal ou um material escolar às crianças carentes? Não é legal? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu ainda não fiz, confesso a vocês. Mas no final do ano, né, você comprar um presente, visitar um orfanato, visitar uma creche, né, e presentear aquelas crianças mais pobres, aqueles presentes que você, por mais simples que sejam, né, mas eles não têm nada, e você dar o melhor do seu tempo, você dar um presente, ou até mesmo ir lá fazer uma visita a um asilo. Nossa igreja tem feito isso às vezes, né? E é tão bom. A gente percebe que o coração das pessoas é contaminado, né? Contagiado, né? Por uma alegria tão grande. Um outro exemplo aqui, pensa na alegria que sente uma pessoa que faz visitas aos enfermos nos hospitais e de repente vê uma daquelas pessoas recebendo alta e voltando a sua vida ao normal. Essa experiência eu tive quando quando Cristo me salvou e eu frequentava a Igreja Batista lá em São Paulo. Nós tínhamos alguns irmãos médicos naquela igreja. E ele atendia na Beneficência Portuguesa. E eu cantava no coral, né? Era baixo lá. Eu e a Nádia. A Nádia era contralto, se eu não me engano. E aí, certa vez, ele conseguiu falar lá com o diretor do hospital, da ala, né? Ele é um oncologista. E aí, então, o diretor cedeu, né, um espaço para nós levarmos uma cantata de Natal. Em dezembro, foi uma cantata maravilhosa, para aquelas pessoas que estavam ali, sedentos, muitos sedentos da palavra de Deus em ouvir. E aí nós fomos, né? Mais ou menos 22 pessoas. Eu nunca esqueço, como se fosse hoje. Nós chegamos, foi no primeiro andar, ala de oncologia. E aí quando entramos naquele espaço reservado, tinha lá sim, acredito que umas 15 pessoas, alguns até já com aquele, né, tomando soro, medicamento ali, né, na veia, né, com pedestalzinho, muitas mulheres com lenço, né, em tratamento, fazendo ali a quimioterapia, aguardando a nossa chegada. E aí nós chegamos e aí, né, o nosso regente levou-se uma caixa de som, um playback ali, já colocou, a música começou a tocar e nós começamos a louvar a Deus com aquela cantata de Natal. E não demorou muito, as lágrimas começaram a descer, tanto dos pacientes como as nossas lágrimas, né? Estávamos ali cantando, né? A emoção foi tanta, né? Foi maravilhoso. Então isso não tem preço, não tem preço. E acho que a lição traz um pouco disso, né? Quando a gente faz isso, né? Quando a gente olha para o próximo, né? E esquece um pouco de olhar para o nosso umbigo, e nós fazemos muito isso, né? E essa lição é boa porque ela traz e faz com que nós refletimos isso, né? Olhar um pouco para o próximo, né? Não simplesmente fazer um papel de cristão, de que ajuda o próximo, algo religioso, não é? Não, não. Às vezes precisamos tirar nossas máscaras e de fato, cumprir o mandamento do Senhor, que é se compadecer com o próximo. E eu vi naquele momento, foi uma alegria tão grande que contagiou o meu coração, né? E aí foi a fala aqui agora há pouco nós falamos, né? Uma alegria genuína, verdadeira, que envolve o teu sentimento, o teu coração, e isso fica gravado na sua mente, né? Você nunca mais esquece aquele momento. Um dos exemplos aqui, né? E tem também aquelas pessoas voluntárias, né? A gente vê muito isso na televisão, né? Que se esforça para aliviar o sofrimento de pessoas que perderam tudo numa enchente, móveis, eletrodomésticos, alimentos, às vezes vidas, não é? E uma pessoa ali se envolve, então, naquele momento delicado, né? Para levar uma palavra, para levar uma cesta básica, para levar uma oferta, seja o que for, naquele momento difícil das pessoas. Quando você faz isso, você tem uma alegria genuína. Quando cumprimos esse mandamento, realmente sentimos algo diferente. Uma alegria
que vem dos céus. Eu coloquei aqui. É algo transformador. Isso sim é uma boa vida, não é? A nossa lição de hoje, né? Aqui na revista, né? Isso sim, fazer isto é você ter uma boa vida, viver esta boa vida. É uma vida relevante para Deus e para o próximo. Quando damos aos outros, descobrimos esta verdade. Com certeza você viu falar já. Ao doar, recebemos mais do que doamos. Eu gostaria de fechar com o versículo. 1 João 4, 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Olha só, aprendemos aqui que o maior mandamento deve estar junto com o segundo maior mandamento. Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo mandamento é que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então está dizendo aqui que nós aprendemos nesse versículo. É que o maior mandamento deve estar junto com o segundo maior mandamento. Os dois mandamentos são inseparáveis. O próprio amor às outras pessoas brota do amor de Deus. O amor por Deus é evidenciado pelo amor às outras pessoas. Amém? Vamos à conclusão e à aplicação. Que Deus possa ter falado ao teu coração, meu irmão. Vamos lá, a conclusão. Diz assim a revista. Eu gosto sempre de fechar com a conclusão da revista. Dar aos outros produz maior satisfação. É válido assinar um cheque, mas às vezes é além disso. Foi o que eu disse, né? Temos de dar de nós mesmos, totalmente incluindo a própria vida. Quando fazemos, não há limites para o modo como a vida do próximo pode ser mudada e nossa cultura transformada. Vemos isso na história de homens e mulheres que encontraram forças para valorizar tudo o que é realmente bom na vida. E vamos aplicar. O que você pode fazer individualmente ou em associação com seus amigos para demonstrar às pessoas da sua rua ou do seu bairro o amor de Jesus? Planeje e comece já a se esforçar pelo bem do seu próximo. Não espere mais. Você que está assistindo essa aula, meu irmão, daqui a pouco vai acabar a aula, você vai aí fazer alguma coisa, talvez sair na rua, ou você vai almoçar, né, mais tarde um pouquinho, à tarde você vai sair. Quando você se deparar com alguma situação que você possa ajudar alguém, não hesite. Não demore. Faça o bem. Cumpra este mandamento do Senhor. E com certeza, além de agradar o nosso Senhor, Ele mesmo vai te dar uma alegria genuína, uma alegria que não se compra, uma alegria que vem dos altos céus. Amém? Que você tenha um domingo na presença do Senhor e que logo a mais nós possamos estar juntos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o teu santo e excelso nome. Um grande abraço a vocês. Fique com Deus. Até lá.